E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre biotecnologia e bioética. O que é isso, né? Todo mundo aqui sonha, né, em ver no futuro, né, clonagens, aparecimento de espécies feitas a partir de DNA já extintos, né? Isso, a biotecnologia, ela está estudando, ela está tentando ver o que é possível fazer. Eu confesso que eu tenho medo de muita coisa, e é aonde entra o que? A bioética, né? Tem que ter uma ética dentro da biologia para saber o que a gente pode fazer ou não. E eu acho assim, muito legal os estudos, extração do DNA de um mamute, por exemplo, né? Às vezes eles acham um mamute super bem conservado, as células bem conservadas conseguem extrair o DNA deles, então eles tentam fazer, colocando esse DNA para replicar, para colocar dentro de um óvulo de uma elefante que é o mamífero mais próximo deles, para tentar gerar um mamute. Mas será que isso será viável? Será que isso vai ser bom para hoje em dia, para toda a fauna que existe? Será que isso não vai causar um desequilíbrio? É isso que a bioética vem nos falar. Olha só, na descrição do DNA feita por Francis Watson e James Crick na década de 50, aliadas ao avanço tecnológico da engenharia e dos computadores, permitiu o desenvolvimento de novas e modernas técnicas de manipulação de organismos para diversas finalidades, caracterizando a biotecnologia. Estão relacionadas aos processos biotecnológicos a clonagem, os testes de DNA para resolver crimes ou determinar paternidades, os organismos transgênicos, o melhoramento genético na agricultura e na pecuária, a fertilização in vitro, o desenvolvimento de produtos biodegradáveis e de biocombustível, produção de remédio. Então, assim, a biotecnologia é algo assim que revolucionou o nosso mundo, né? É graças a ela que hoje nós temos vacinas, remédios, mulheres que não conseguem ter filhos conseguem fazer uma fertilização in vitro para poder gerar um ser, o melhoramento de plantas mais resistentes a frio, a pragas, que gerem mais grãos, por exemplo, uma espiga que gere mais grãos que sejam aproveitados. Tudo isso vem com o estudo da biotecnologia. Saber quem é o pai de uma criança, saber quem fez um crime, isso tudo é estudado dentro da biotecnologia, dentro da genética. E isso é muito legal, é muito bonito, é algo assim que a gente fica assim maravilhado. Bom, eu fico porque é a parte que eu mais amo nas ciências, né? É a parte de genética. E eu acho isso muito encantador, a gente poder descobrir curas, doenças, o que fazer, o que tratar, como tratar, isso tudo vem através desses estudos, né? E os cientistas, eles não param de estudar, eles não param de pesquisar, de ir atrás, cada dia eles tentam outras coisas diferentes. Uma hora a gente vai achar cura para muitas doenças que a gente hoje não tem, assim como já tem desenvolvimentos de vacinas contra o câncer. Isso tudo é o que? Através do estudo. E eu confesso para vocês, ainda é um sonho meu fazer parte disso tudo, sabe? De estudar, de tentar descobrir alguma coisa, de marcar o nome na história de alguma forma. E vocês também podem, né? Vocês só estão começando, né? A trilhar esse caminho, né? Então, gente, não desistam dos seus sonhos, não façam igual eu, porque eu desisti muito fácil de um sonho meu, e eu me arrependo muito mesmo. Estou tentando correr atrás do prejuízo agora, né? Mas quem sabe eu consiga ainda, né? Como eu disse, não desistam nunca. Se alguém um dia falar, é difícil, você não consegue. Gente, não, consegue, vocês conseguem, tá bom? Conseguem. Bora levantar esse ego aí de vocês vão conseguir, beleza? Apesar dos estudos referentes à estrutura e ao funcionamento do DNA serem recentes, porque é recente, é
pouco tempo. Ah, mas professora, é 1950, faz 60 anos. Faz, gente, mas é recente, é coisa nova isso ainda. A biotecnologia clássica já existe há muito tempo. A seleção de plantas e animais de maior produtividade em grãos ou leite, por exemplo, ocorre desde o início da civilização. Por quê? As pessoas naquela época, elas observavam, lembra Mendel, que fez o cruzamento das ervilhas? Ele nem sabia de DNA, ele nem sabia que isso existia, mas ele tinha percepção que se ele cruzasse uma ervilha com características de rugosas com lisas, os descendentes viriam de outra forma, ou uma planta que era mais resistente com outra. Então, isso, o estudo, a observação dessas características já vem de muito tempo. Colocar animais, fazer o cruzamento de animais mais fortes entre si, para gerar descendentes fortes, tá? E isso é tudo observação que é uma biotecnologia, porém não se sabia o que era, o porquê disso acontecer. Aqui, ó, o cruzamento seletivo entre animais domesticados e a produção de alimentos por meio de micro-organismos. Então, tudo isso vem de muitos anos, né? Através da observação. A biotecnologia pode ser definida como a ciência que utiliza micro-organismos ou seus derivados com a finalidade de produzir compostos químicos intracelulares, ou seja, coisas que são produzidas dentro das células ou fora das células, extracelulares. Alimento, bebida, composto. Então, a biotecnologia ela não envolve somente coisinhas pequenininhas, ela envolve coisas grandes, ela é um campo extenso, sabe, muito grande, e sempre tem vagas, né? Sempre tem chances da gente crescer nesse campo. Por exemplo, para você ser um agrônomo, né? Eu também, eu gosto muito da parte da agronomia. Eu tenho que ter um conhecimento da biotecnologia, eu tenho que saber que plantas são mais resistentes, que plantas apresentam mais características de produzir mais grãos. Isso tudo eu vou trabalhar dentro da agronomia, na ecologia, para saber que tipo de plantas eu consigo reflorestar e vai crescer mais rápido para recuperar áreas. Informática, mexer com computador, mexer com pé. Gente, isso tudo envolve, tá? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais grande vai ser a área de vocês, né? Vocês vão crescer mais, né? Então, gente, não desista. Essa aqui vai ser mais uma palestra do que uma aula motivacional. Gente, não desistam. Não deixa a peteca cair. Vai em frente. Eu sei que está difícil para todo mundo mesmo nessa pandemia. Mas vamos nos esforçar, vamos tentar. Eu sei que às vezes tem perdas na família, tem depressão, não é fácil, todo mundo tem problemas. Se eu for contar meus problemas aqui também, a gente fica horas conversando, horas fazendo terapia aqui entre a gente. Não é fácil, às vezes a gente está aqui, estou gravando esse vídeo para vocês, estou sorrindo, estou brincando, mas por dentro ninguém sabe o que a gente está sentindo, né? Mas eu falo para vocês, só não desistam. Vai tentando, mesmo que seja com passinhos pequenininhos, vai tentando, certo? Soja, gente, soja, biotecnologia, ordenha, tecnologia, tudo isso envolve a biotecnologia, biovida, né? Tudo que tem a ver tecnologia com a vida. Quanto melhor for o estudo, quanto melhor for o aprofundamento dos nossos conhecimentos, né? Mais a gente vai descobrir coisas novas, né? A engenharia genética, que um dia eu vou me enfiar num laboratório e ninguém nunca mais vai me achar na rua, né? Após o desenvolvimento das tecnologias que permitiram a identificação dos nucleotídeos em uma sequência de DNA, ou seja, eles descobriram os parzinhos do DNA, como eles eram formados, né? Muitos estudos e experimentos têm sido realizados. Então, os caras descobriram e falaram, nossa, é agora, bora estudar isso aqui. O que é isso? De onde vem isso? Aí eles descobriram que as características vinham através desse DNA. Atualmente, muitos genes de diferentes organismos já foram identificados. Com a tecnologia computacional aliada a avanços técnicos de estudos do DNA,
Manipulação de genes já é uma realidade através da engenharia genética, tá? Muito legal, muito doido estudar isso, gente. Aqui é só superficial que vocês estão vendo, tá? Mesmo na faculdade de biologia, não é algo que a gente vê tão profundo igual uma pós, um mestrado, assim, que é uma coisa bem legal. Nos laboratórios de genética, os cientistas trabalham com base no seguinte conceito: ao se conhecer a sequência de nucleotídeos de um gene, é possível manipular esse DNA, por exemplo, modificando ou transferindo para outro organismo. Então, eles pegam a sequência de DNA de uma planta, colocam em outra. O que é isso? É biotecnologia. É fazer o quê? Tirar aquela sequência que dá a característica de ter mais grãos daquela espécie numa outra que é mais forte, porém tem menos grãos. Então, eles pegam aquele gene da planta que dá mais grãos, colocam em outra para fazer com que essa planta seja forte e tenha bastante grãos, tá? Isso é o que eles fazem. Manipulações gênicas, olha lá, organismos que a manipulação de genes é realizada para que as características específicas do fenótipo de um organismo sejam modificadas por meio da alteração do genoma desse outro. Então, é aquilo que eu falei, pega uma sequência de DNA de um, coloca numa outra, para dar as características, para deixar aquela planta mais forte, por exemplo. Porém, fazer isso com seres humanos é antiético, tá? Aí a gente entra nas clonagens, né? Isso já entra em outras partes e acaba sendo o quê? Até um pouco antiético tudo isso, né? Fazer clonagem de seres humanos. Então, ainda tem muito estudo, tem muita coisa para ser feita, tá? Aqui a gente vê lá os gêmeos, né? Mas não é a clonagem. Manipulação do genoma de um organismo envolve a introdução de um gene de uma espécie diferente da sua, ou seja, um transgene. O organismo que recebe o transgene passa a ser chamado de quê? Transgênico, os famosos soja transgênicas, né? E da cana, sei que tem. Não, gente, não é bem isso, tá? A ciência, ela estuda para que não haja problemas para nós, né, na parte de alimentação. Hoje a demanda de alimentos no mundo é muito grande, então a gente precisa de ter um espaço pequeno, mas com alta produtividade. E é isso que a biotecnologia vem fazer na parte dos transgênicos, né? Fazer com que essas plantas deem mais frutos nos mesmos espaços que elas estão ocupando hoje. Próxima aula a gente vai falar sobre os clones, né? Como é feito os clones, terapias, células-tronco, tá? Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida é só chamar. Até mais.